Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje, feriadão, 15 de novembro, vamos visitar o passado. Eu estava lembrando que hoje está fazendo 51 anos, não é do meu tempo, tá? Eu nasci depois disso. 51 anos da vitória, da goleada, da surra, do atropelamento, Botafogo 6, Flamengo 0, isso mesmo. No dia do aniversário deles, a gente deu esse presente lá em 72, se eu não estou enganado, acho que foi em 72. Então, um ano antes de eu nascer, revelando aqui a idade, essa goleada de 6-0, que maravilha, sempre bom a gente recordar, né? Nesse 15 de novembro. Espero que vocês estejam aí curtindo o feriadão, né? Algumas pessoas trabalhando, apesar do feriado. Estamos aqui para falar do Fogão. Galera, o dia de ontem, né? A grande surpresa, a grande notícia, eu vou até limpar meus óculos aqui para falar com vocês. A grande notícia foi a demissão de Lúcio Flávio, isso mesmo. A gente que já tinha falado aqui que a tendência era o Lúcio voltar para, né, a equipe B, a equipe sub-23, enfim, do Botafogo, né, seguir como auxiliar permanente da comissão técnica do Botafogo. Não foi o que aconteceu e aí a gente tenta entender, né, as entrelinhas por trás disso. Talvez o Textor querendo enviar algum recado, né, forte sobre isso, né? O Lúcio Flávio se despediu nas redes sociais, postou uma foto ali com um grupo de jogadores, mandou uma mensagem de continuem trabalhando, enfim. Mas eu senti também ele com uma pontinha ali de, né, dando uma criticada no fato de estar saindo. Esse tipo de foto, né, em que ele é jogado para o ar só acontece quando o time é campeão, enfim. Lúcio Flávio, página virada no Botafogo, né? Eu tinha visto até antes, na realidade, uma postagem do Rafael, lateral do Botafogo, está se recuperando, também já em tom de despedida. Então a gente já imaginava que vinha pela frente uma demissão do Lúcio Flávio, né? Comenta aí embaixo o que você achou. Eu acho que tem duas formas que você pode analisar. Mas o Lúcio Flávio poderia seguir ali ajudando o Thiago Nunes, né, nessa chegada do Thiago Nunes, assim como ele fez com o Caçapa ali mais ou menos no início de julho, né? Porém, ele é uma figura que ficou muito uma nuvem negra, né? Muito ligado aí a esse fracasso do Botafogo no segundo turno, né? A gente sabe que a culpa não é só dele, né? A gente sabe que o Lage teve uma parcela grande de culpa, a gente sabe que os jogadores tiveram também uma parcela grande de culpa, e também a gente sabe que o Lúcio Flávio não pediu para ser técnico do Botafogo, né? Então, as pessoas que hoje gerem o Botafogo, né? Vamos botar aí o próprio Mazuco, Taira Arruda, que concluíram, né, em determinado momento, que o Lúcio Flávio poderia, sim, conforme os jogadores sugeriram, né, assumir essa bronca aí até o final do campeonato. Então essas pessoas também têm que ser responsabilizadas por esse erro, né, por essa estratégia totalmente errada, né? A gente acabou entrando aí nesse modo loucura, né, de acreditar que poderia ser possível. Volto a dizer, nada contra, né, o ser humano, ou até o profissional, né, Lúcio Flávio, porque o Lúcio Flávio ele é um auxiliar técnico, ele não é um treinador, né? Ele tem pouquíssima experiência na função e às vezes que ele desempenhou, ele foi muito mal. Inclusive na última derrota que teve antes do tapetinho, né? O jogo com o Audax, lá em janeiro, foi justamente com a equipe B do Lúcio Flávio. Naquele momento que o Botafogo imaginava que jogaria algumas partidas do Carioca com a equipe B do Lúcio Flávio, o Textor já, olha, não vai dar, não vai rolar. Então, enfim, boa sorte aí para o Lúcio Flávio, seja onde for, que ele vai seguir a sua carreira, né? Então essa foi a grande novidade, né, do dia. Eu queria saber a opinião de vocês, se o Lúcio Flávio ainda poderia de alguma forma somar, né, com o Botafogo, como um informante ali do próprio Thiago Nunes, ou se realmente ficou insustentável, né, ele continuar no clube depois de tanta pressão. Inclusive as notícias que chegam de que o Textor realmente acabou cedendo um pouco às pressões, né? Foi muita pressão para que o Lúcio Flávio saísse, né? É até interessante a gente analisar que o Lúcio Flávio, depois da vitória ali com o América Mineiro,
ele é efetivado, né? Ele deixa ali o termo de interino e passa a ser efetivado, porque naturalmente o Botafogo quis dar uma moral, né? Quis dar uma moral para o Lúcio Flávio, né? Não, você é o cara até o final do campeonato. E para a gente ver o quanto que o futebol ele pode ser dinâmico, né? Não confiem em, né? Que seja eterno enquanto dure, é tipo isso. E eu vi notícias, acho que se eu não estou enganado, tá? Não quero cometer aqui uma imprecisão, mas acho que até o Botafogo, quando noticia a saída do Lúcio Flávio, se refere a técnico interino, né? Então, enfim, isso aí também é uma questão agora, essa altura ficou para trás e vamos falar. Galera, vamos falar aqui de um assunto off futebol, mas que é a vitória do Botafogo, então é sempre bom a gente noticiar. O Botafogo com uma grande atuação no primeiro tempo, e eu não estou falando do futebol, superou o Brasília no basquete, na NBB, primeira vitória, aleluia, do Botafogo na liga de basquete, né, principal do Brasil, a NBB, o NBB, né, é o NBB? Ontem a vitória foi por 89-78, tá, contra o tradicional time de Brasília, lá no estádio, no ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano. Botafogo que vinha aí, parece que tinha tido uma sequência de 7 derrotas, finalmente veio a primeira vitória, né? E então boa sorte aí, parabéns para a rapaziada do basquete aí. Uma hora tinha que acontecer essa vitória, né? Quebrar essa fase ruim, né? Falando em fase ruim, né? Agora voltando para o futebol, eu acho que o Botafogo tem que agora, muito se comenta, né? O Botafogo tem que vencer 5 jogos. A gente não sabe até que ponto o Botafogo terá que vencer 5 jogos para ser campeão, né? Então, com certeza, a gente tem que focar no jogo a jogo, né? A nossa final, a nossa decisão de campeonato, né, é o próximo jogo, que é o jogo com Fortaleza, até porque é o jogo da 29ª rodada, né? Um jogo atrasado. E aí sim, depois que o Botafogo jogar com Fortaleza, faltarão 4 rodadas, igual as outras equipes aí também. Flamengo e Bragantino também tem que jogar, o próprio Fortaleza joga antes com o Cruzeiro, né? Mas aí sim vai estar tudo ali em pé de igualdade. Então, o Botafogo que começa hoje, né? A era Thiago Nunes começa hoje, literalmente, visando esse confronto da próxima semana, né? A apresentação do Thiago Nunes, que muita gente me perguntou também se aconteceria hoje, né? Já que o John Textor está no Brasil, está no Rio de Janeiro, mas a informação que a gente tem vinda da ESPN é que não, que essa apresentação oficial só deve ocorrer na próxima semana, sem a presença do Textor, né? Já vou falar aqui sobre a questão dele estar proibido, né, de frequentar aí Newton Santos, CT Lonier, jogos do Botafogo, né? Ainda aquela pena do STJD, né? Mas a apresentação do Thiago Nunes, eu acho o seguinte: a hora agora é, como eu botei na thumb, arregaçar as mangas. E eu sei que o Thiago Nunes já está, né, desde ontem já arregaçando as mangas. A hora de trabalhar, né? Parece que é aquele velho clichê, né? Não é hora de falar, biquinho calado e muito trabalho, mas esse clichê vale para essa semana do Botafogo, né? Vale demais. Então, quando você tem aquela coletiva, é sempre aquele discurso que a gente já sabe o que vai ser falado, né? E o que o Thiago Nunes, ao meu ver, tinha que falar, ele já falou no desembarque, né? Na segunda-feira à noite no Santos Dumont, né? Que acredita no projeto, que acredita no Botafogo, que o Botafogo tem um elenco muito capaz e que ele não tem a menor dúvida de que o Botafogo tem todas as possibilidades para ser campeão brasileiro, senão ele nem viria. Então, o que ele tinha que falar, ele falou ali, né? E também considerando isso, que o Textor não vai poder estar nessa apresentação, então não haveria necessidade de se fazer hoje, correndo, essa apresentação. Volto a dizer, vou ser até repetitivo, a hora agora é de trabalhar com o grupo no Lonier, focar totalmente no jogo e depois a gente pensa aí, né, semana que vem, numa coletiva, certo? Pessoal, comentei aqui do STJD, a questão é a seguinte, só para a gente reforçar o que aconteceu. O presidente do STJD, o senhor José Perdiz, tá?
ele suspendeu preventivamente o John Textor por aquelas falas do jogo, né? Fatídico jogo com o Palmeiras, né? E enquadrou o John Textor, né? O acionista majoritário do Fogão, em 2 artigos, tá? O primeiro, invasão de campo, e o segundo, ofensas à honra, né? No caso, ao presidente da CBF. Então, esses 30 dias, tá? Esse período vai até dia 3 de dezembro. Então, vamos imaginar aí que após esse período o John Textor esteja liberado, ele poderia estar presente apenas no nosso último jogo do campeonato, no dia 6, lá no Beira-Rio, né? Quem sabe aí, né? A gente sonha com isso, John Textor no Beira-Rio, dando a volta olímpica, né? Seria maravilhoso. Vamos acreditar até o final. Eu estou nesse modo aí. Volto a dizer, respeito quem abandonou o barco, respeito quem jogou a toalha, respeito quem está cético em relação à conquista do título, mas também sei que muitos botafoguenses ganharam uma injeção de ânimo, eu também, com essa contratação do Thiago Nunes, um técnico de verdade, né? E a melhor coisa de tudo que poderia acontecer, a data FIFA, né? Nunca pensei que eu ia dizer isso aqui, porque normalmente a gente fica muito chateado, né, ocioso, né, sem Botafogo na data FIFA, mas essa data FIFA, nesse caso, veio totalmente a calhar para o Botafogo, porque vocês imaginem se o Thiago Nunes tivesse que chegar, como chegou na segunda-feira, e já dirigir o Botafogo hoje, por exemplo, ou amanhã, né? Seria aquela coisa ali muito mais só do gogó, né, o motivacional, né, o discurso motivacional, psicológico, enfim. No caso da data FIFA, o Botafogo vai ter a semana inteira, tá? Vou até destrinchar logo aqui para vocês o que deve acontecer. O Botafogo, olha, deve treinar hoje, quarta-feira, quinta, sexta, sábado. É possível que no domingo os jogadores tenham uma folga, tá? E depois o Botafogo retorna na segunda, terça, treina na quarta-feira de manhã e segue na quarta-feira à tarde para Fortaleza, capital do Ceará, né? Então seriam 7 dias de treino, né? Ou 6 dias e meio de treino, considerando que tem uma folga aí no domingo, né? É a tendência, tá? Então, é um tempo suficiente? Nunca é, né? Mas a gente não pode negar que no calendário apertado que a gente tem, né? É uma boa quantidade de dias para o Thiago Nunes ali apagar os incêndios, né? Resolver posicionamentos de defesa, imprimir um pouco, né, do que ele imagina para o Botafogo, né? É óbvio que o trabalho dele, ele vai ter tempo no ano que vem, só que o campeonato é agora, né? Temos menos de um mês, então ele vai ter que, como eu botei na thumb aí esses dias, tirar um coelho da cartola, né? E tentar fazer o máximo de pontos possível dentro desses 15 pontos que o Botafogo ainda disputa, né? Então, eu realmente sou muito grato, né? Nós todos, né? A essa data FIFA aí, que vai dar tempo para o Thiago Nunes apresentar alguma coisa contra o Fortaleza. Eu espero que o Botafogo tenha uma grande atuação. O Fortaleza está numa posição na tabela ali que ele já não aspira muitas coisas, está difícil, possibilidades mínimas do Fortaleza chegar a uma classificação para a Libertadores, né? E como eu disse, vai ter esse jogo antes do nosso, vai ter o jogo Fortaleza e Cruzeiro, né? Fortaleza vai ter uma sequência de 3 jogos em casa, né? Cruzeiro, que está no desespero, Botafogo e Palmeiras, né? Por enfrentar justamente Botafogo e Palmeiras na sequência, muita gente falando que Fortaleza pode ser o fiel da balança aí, né? Vamos ver. Então, é isso, galera. Então, o dia de ontem, vamos falar aí, até o GE trouxe, né? As primeiras 24 horas de Thiago Nunes à frente do Botafogo. Thiago Nunes que ainda não foi oficialmente, né, apresentado, eu acabei de falar, mas não foi ainda, não teve aquela postagem no Instagram, né, de boas-vindas ao Thiago Nunes. Como não aconteceu ontem, acredito que acontecerá hoje, né? Tem que acontecer. Alô, pessoal do marketing do Botafogo, cadê a postagem de boas-vindas ao Thiago Nunes, né? O nosso, quem sabe, o nosso herói aí do título, né? Falando em técnico, galera, olha que coincidência, o nosso técnico do último título nacional, todo mundo sabe, Paulo Autuori,
assumiu o Cruzeiro, né? Ele que estava ali numa posição de dirigente, acabou assumindo, né? Eu falei até do nome do Vanderlei Luxemburgo, que era favorito, né? O Luxemburgo quase veio para o Botafogo, quase... Brincadeira, né? Foi um nome muito falado no Botafogo, não é que ele recebeu contato nem nada. E também estava muito falado para assumir o Cruzeiro, e quem assumiu, na verdade, foi o Paulo Autuori. Então teremos Paulo Autuori nos enfrentando aí nessa reta final e quem sabe também nos ajudando, já que o último jogo do Palmeiras será justamente contra o Cruzeiro, que certamente vai estar precisando também dos 3 pontos àquela altura, né? Vamos ver, ou já vai estar rebaixado, não sabemos. Então é isso, o Thiago Nunes ontem, ele visitou o Lonier, teve reunião com o Textor, teve reuniões com membros da diretoria do Botafogo, tá, ao longo do dia, e ele foi apresentado aos processos internos, tá, e a estrutura essa é difícil de falar, organizacional da SAF, quase não sai, do Botafogo, tá? Mesma coisa que tinha acontecido com o Bruno Lage, com Castro, enfim. E além disso, o Thiago Nunes ontem, ele já traçou esse planejamento que eu falei para vocês aqui, de treinos da semana, tá? Visando o jogo que era válido, né, pela 29ª rodada, que só vai acontecer agora no dia 23. Pessoal, no programa Linha de Passe da ESPN, o comentarista Jean Oddi, tá? Ele falou que o Thiago Nunes, e eu concordo, chega ao Botafogo com muito menos pressão do que o próprio Bruno Lage, né? Porque o Bruno Lage, quando assume, ele pegava um Botafogo que vinha embaladíssimo com o Luiz Castro e também embaladíssimo com o Caçapa, né? Botafogo voando no campeonato. Então, àquela altura, né, segundo o Jean Oddi, a pressão era assim, pô, tô pegando, né, um carro de Fórmula 1 que está liderando com várias voltas de vantagem, né? No caso do Thiago Nunes, a gente sabe que é o contrário, né? Ele pega um time em que não é mais líder, né? O Fluminense liderou as 2 primeiras rodadas, o Botafogo assume a liderança na 3ª rodada e permanece da 3ª à 30ª rodada como líder, e agora apenas na última rodada perdeu essa liderança, né? Então, uma situação totalmente diferente. Caso o Botafogo não seja campeão, bater na madeira aqui, né? O Thiago Nunes não vai ser responsabilizado por isso. Não vai ser o bode expiatório, não vai ser o culpado, né? Mas ele, obtendo sucesso, né, que a gente espera, ele será, naturalmente, entra aí para um hall da fama de técnicos do Botafogo, né, de treinadores do Botafogo, como campeão brasileiro, né? Enfim, e aí emenda um 2024 com muita moral, né? Contrato dele, aliás, assinado, vai até dezembro de 2024, tá? Só para dar essa informação aí para vocês. Pessoal, para a gente fechar aqui, muita gente me perguntou também de mais uma polêmica, né, envolvendo a arbitragem. Teve falas daquela bandeirinha Ana Paula, mas eu não vou nem comentar, porque eu acho que não adianta a gente perder tempo com ela, né, de empoderamento feminino e tal, que aliás a Fernandinha Maia respondeu muito bem, né? Falou que o Botafogo entende de mulheres fortes, né? E de força, né? As mulheres, e citou o próprio caso, né? A Fernandinha Maia, que começou como gandula, né? Ficou famosa naquela final contra o Vasco, né? E hoje em dia, né, teve uma carreira de sucesso no SBT e é locutora oficial do estádio Newton Santos. Então, Fernandinha Maia já respondeu que tinha que ser falado sobre a bandeirinha, né, Ana Paula, aí que, enfim, incrivelmente ainda está envolvida com arbitragem no Brasil, né? Complicado, mas enfim, o que eu queria falar é o seguinte: é o podcast Resenha de Primeira, em que o ex-árbitro da CBF, Marcelo de Souza Pinto, né, em determinado momento ele fala que o Botafogo terá problemas ainda com a arbitragem nessa reta final. Obviamente que ele não tem provas, ele não falou nada assim, olha, tem um esquema contra o Botafogo, não é isso. Mas falou que todo mundo já sabe, que o sistema, né, para usar um termo aí que foi utilizado
esse ano o sistema não é favorável ao Botafogo. Então ele fala, olha, pode ser que a arbitragem seja boa para Flamengo, para Grêmio, para Palmeiras, até para Bragantino, mas não vejo a arbitragem sendo justa com o Botafogo, por tudo isso, né, que a gente já sabe aí há anos, né, que foi justamente o que o Textor falou, né, esbravejou, né, desabafou após o jogo com o Palmeiras. Então, é isso, eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Se vocês acham que o Botafogo ainda pode ser mais prejudicado do que já foi. Aliás, teremos o árbitro Ramon Abate, né? Novamente escalado para o jogo do Botafogo, o jogo com o Fortaleza, ele que apitou recentemente o Botafogo e Grêmio, né? E outras partidas também esse ano. Os 2 jogos com São Paulo, foi ele que apitou. E também acho que o jogo lá com o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, foi polêmico, né? É um bom árbitro, mas a torcida do Botafogo já está com um pouco também de ranço do Abate, mas pelo menos esse jogo aí com o Grêmio não dá pra gente dizer que teve interferência da arbitragem, os erros foram nossos, né? Não foi o Abate que deixou o Luizito Soares solto, né, na área. Então, só para a gente fechar esse assunto do Marcelo de Souza Pinto, ele fala, né, que o Botafogo não espere que vai ser 11 contra 11, né? Então ele dá a entender aí de que o Botafogo ainda possa ser prejudicado nessa reta final, é tudo que a gente não quer, né? Sempre falamos aqui, não queremos ser ajudados, mas também não queremos ser prejudicados. A verdade que eu acho, meus amigos, é o seguinte: o campeonato do jeito que ele estava desenrolando, né, não era interessante para os interesses gerais da competição. Ter um campeão antecipado, e o Botafogo poderia a essa altura já ser campeão se tivesse continuado naquela toada, né, não era interessante. Hoje sim, né? Hoje o campeonato está em aberto, Palmeiras líder, Botafogo ali na cola, Flamengo tem possibilidades, Grêmio também, Bragantino, né? Então, obviamente que para os interesses gerais, né? Não vou falar só CBF, a transmissão, o Globo, enfim, o campeonato dessa forma, tá? É muito mais atrativo, né? Então, é isso. Eu acho que, volto a dizer assim, eu posso ser ingênuo, mas eu acho que não existe um esquema deliberado para prejudicar A ou B. Mas existe, a gente sabe, a força, e o Marcelo de Souza Pinto fala isso. Não é que exista um sistema pró-Palmeiras, por exemplo, mas a Federação Paulista é muito forte dentro da CBF. Então, na dúvida, claro, o Palmeiras, que hoje é o candidato aí, um dos principais ao título, né, vai ser favorecido, né? A questão da boa vontade e má vontade, né? Vamos colocar dessa forma. O Palmeiras terá toda a boa vontade, né, da arbitragem, e o Botafogo provavelmente não contará com essa boa vontade, né? E às vezes o árbitro também, ele não erra, né? Quase sempre, eu diria, não erra por querer, mas se sente pressionado, né? A expulsão do Adrielson contra o Palmeiras é o maior exemplo disso, né? Uma jogada que o Adrielson acerta a bola primeiro, né? No campo de jogo nem recebe o amarelo, mas aí o Abel Ferreira ali faz aquele carnaval dele ali na beira de campo e acaba pressionando, né, o árbitro, o VAR, né? O VAR chama, aí é a pressão completa em cima do árbitro, né? E resolvendo por uma expulsão ali, que notadamente foi exagerada. Gente, eu falei que ia fechar, já estamos com 24 minutos. Mais uma vez, só reforçando para quem não assistiu aí os últimos vídeos, mas eu sei que muita gente assistiu, estão bombando aí, mais uma vez, agradeço aí vocês de coração, família Botafogo, canal Botafogo Digital. Eu já falei aqui bastante do perfil do Thiago Nunes, e uma das características que a torcida do Botafogo tem cobrado mais, né, e não via com o Luiz Castro, um pouco com o Luiz Castro, mas não via principalmente com o Bruno Lage, muito menos com o Luiz Flávio, é uma postura ali de beira de campo, né, com, eu diria, muita energia, e o Thiago Nunes tem esse perfil. Então, só
repetindo o que eu já falei aqui em alguns vídeos atrás, o Thiago Nunes é aquele cara que joga junto com o time, vibra, torce, grita, entendeu? Então, um cara com muita energia, né? O gaúcho Thiago Nunes, de 43 anos, o Thiago Nunes tem esse perfil, eu acho que é exatamente isso que a torcida do Botafogo vinha sentindo falta, né? Um cara ali que dá esporro quando tem que dar esporro, né? Apoia quando tem que apoiar, era isso que a gente estava precisando, né? Volto a dizer, não estamos contratando um animador de torcida, não é isso, mas a gente precisava de um cara com essa garra ali na beira de campo para contagiar, né, contaminar positivamente o time na hora que for preciso. E já tem horário marcado, 19 horas da outra quinta-feira, né? Temos que esperar uma semana ainda lá no Castelão, né? Então eu acho que isso é muito importante, né? A gente vinha sentindo falta, né? Volto a dizer, acho que o Castro até tinha os seus momentos ali, mas o Lage e o Lúcio Flávio pecaram muito por isso, né? Muito apáticos à beira de campo, né? E esse Botafogo precisa realmente de puxão de orelha, às vezes, né? Mas incentivo também quando acerta as jogadas. Beleza, pessoal? 26 minutos. Deixa o like se você assistiu até aqui, porque você curtiu, né, esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você acha que é inscrito, às vezes você não está inscrito. Confere se você está inscrito, tá? E comenta aí embaixo a sua opinião aí sobre todo esse apanhado aí de notícias desse feriadão. Então, quem está em casa, como eu, né? Ou quem está trabalhando, está aí, enfim, viajando, circulando e assistindo aqui o canal Botafogo Digital, aquele abraço de sempre, saudações alvinegras, né? E tenha um feriado aí de muita paz e tranquilidade, beleza? Abraços, tamo junto.